Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Quem era o publicano Zaqueu? Como posso aprender aplicações atuais com a experiência do Zaqueu? Quais são as características de Zaqueu que nós podemos imitar? Qual é a diferença de Zaqueu com aquele jovem rico? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa semana nós vamos estudar o Vem Segue-me, as designações a Mateus 21 a 23, Marcos 11, Lucas 19 a 20 e João 12. E eu escolhi, então, nós podemos aprender nessa primeira parte e na segunda parte. Essa primeira parte eu vou usar Lucas 19 e na segunda parte o João capítulo 12. E espero que nós possamos aprender juntos aplicações importantes. Apenas lembrando aqueles que não se inscreveram no canal Ramilfo Ensina, por favor se inscreva, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que você gostaria que assistisse e que fizesse parte do canal. E eu espero que eu possa estar ajudando com esses vídeos. E eu gostaria de convidá-los também a fazer comentários, ou até, se vocês tiverem, por exemplo, perguntas, né? Abaixo do vídeo, use o campo dos comentários, né? Nós já temos várias pessoas que colocam lá, né, comentários, que assistem os vídeos, que gostam, e alguns fazem perguntas, né? E eu vou responder a todos, tá bom? Então eu gostaria que vocês pudessem, até para, se tiver alguma ideia, sugestão ou alguma coisa que vocês gostariam que eu pudesse abordar, né, de uma determinada doutrina e tudo mais, e aí então eu lendo lá nós vamos abordar e realmente fazer isso, tá bom? Então hoje nós vamos aprender eu convido vocês a abrir o livro de Lucas, capítulo 19. Então nós vamos ver aqui uma experiência de um homem conhecido como Zaqueu, o publicano. Na verdade, se nós formos ver no guia de estudo, o publicano era um cobrador de impostos, né? Então imagina, o povo não gostava do Zaqueu porque ele era um cobrador de impostos romanos. Então as pessoas tinham raiva dele, bronca, né? Não gostavam dele. Apenas era a função dele, a responsabilidade dele, né? Mas nós vamos ver o que aconteceu com ele, se ele era um homem bom ou não, né? E ele teve uma experiência espiritual com Jesus Cristo, e nós vamos aprender algumas coisas. Mas antes de ir para a experiência espiritual, eu gostaria de, nessa história, nós vamos ver que tem 10 versículos, né? E nós vamos abordar cada um dos versículos. E eu vou aproveitar também, nesse momento, algumas pessoas que me escrevem, né, que às vezes colocam comentários e tudo, alguns já até, né, fizeram, na verdade, perguntas para mim. Como que eu faço para estudar, identificar as aplicações, identificar a doutrina e os princípios, né? Então eu vou aproveitar, tanto nessa aula da primeira parte, como na segunda parte também, eu vou fazer isso na prática, mostrando para vocês como que eu faço. Na verdade, essa lição de Zaqueu, há mais de 2 anos atrás, eu tive uma reunião de treinamento com professores, e nós fizemos na classe uma prática de uma preparação de uma aula, e por coincidência nós usamos exatamente essa história de Zaqueu. Então eu fiz algumas alterações só, mudanças aqui, mas na verdade a parte mais importante aqui
eu mantive, tá bom? A essência da preparação. Agora, o que eu vou apresentar aqui para vocês, precisa ficar claro de que não é a única maneira de fazer, tá? Então, é mais uma alternativa, ok? Às vezes já tem professores que preparam suas aulas, já tem uma forma, um domínio pessoal, que a pessoa se dá bem, entende e consegue fazer, continua firme. É importante você, e se tiver alguma coisa que eu estou compartilhando e pode ajudar, e você quiser usar, complementar, ou você de repente não vai usar nada, fique à vontade também. Então eu quero só deixar claro que essa não é a única maneira de fazer, mas eu vou compartilhar como eu faço, como eu consigo, como eu separo, como eu identifico doutrinas e princípios. Então, muitos aqui que já conhecem isso, né, esse método, às vezes alguns falam, mas dá muito trabalho, né? Leva mais tempo, né? Porque tem alguns detalhes que é aquela situação. Se você quer fazer o melhor, você vai ter que disponibilizar um pouco mais de tempo. Então, eu vou compartilhar. Mas, em primeiro lugar, nós temos uma escritura muito conhecida na seção 88, versículo 118. E onde diz: buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros as palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Bom, o Elder Hobbit de Reis, que foi um dos apóstolos da igreja, e antes de eu ler a citação dele, lembrando que a escritura está dizendo aqui, ó, buscar diligentemente. Então cada um tem que fazer o seu, cada um tem que pagar um preço, mas é lógico, é bom a gente compartilhar, ouvir dos outros como os outros fazem, né? E a gente vai aprendendo e aprimorando a nossa preparação, o nosso ensino. E aí diz, ensinai-vos uns aos outros. E é o que eu vou nesse momento fazer, compartilhar com vocês como que eu faço, tá? Aí, então o Elder Hobbit de Reis disse, um componente crucial, isso eu já aprendi há muitos anos atrás, por isso que, e eu vou compartilhar com vocês aqui, esse método, como é que eu faço, usando exatamente esse conselho do Elder Reis. O conhecimento salvador é praticar os princípios que ele nos ensinou. A fim de obtermos a maior elucidação que as Escrituras nos oferecem, devemos focalizar nosso estudo nos princípios e doutrinas, em vez de lugares e nomes. Então, não que é errado você conhecer muito bem os locais, porque às vezes é bom a gente conhecer, como nós já vimos algumas aulas anteriores, onde Cristo estava, quanto tempo ele levou para chegar em outra cidade, né, as distâncias, né, os nomes das pessoas e tudo mais. Mas isso não são as coisas mais importantes. Às vezes a gente perde muito tempo numa aula, por exemplo, falando de locais, de nomes, e a doutrina mesmo, os princípios, a gente fica para o final da aula, né, restando 1 minuto, 2, e aí não dá para ensinar nada. Então nós podemos focar no nosso ensino para o maior tempo da aula ensinando a doutrina e os princípios, né? E talvez esses lugares, nomes, a gente pode fazer no início da aula, num contexto rápido, para as pessoas poderem entender. Nós vamos ver um gráfico aqui que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Não são simplesmente fatos que buscamos no livro, e sim entendimento, que possa transformar o nosso comportamento e fazer uma grande diferença em nossa vida. Então olha só que interessante, mais uma vez aqui reforçando o Elder Reis, né? Conforme o Elder Boydke muitas vezes diz que nós temos que ensinar a doutrina em vez de ficar ensinando comportamento, né? E aí ele mesmo diz, então quando nós ensinamos e focamos nos princípios e doutrinas, ele diz, nosso entendimento que possa transformar o nosso comportamento. Por quê? Porque cada um, quando eu aprendo a doutrina, e eu sinto ela, e eu preciso melhorar, eu que vou mudar meu comportamento. Às vezes aquela mesma doutrina, para mim, na minha casa, vai ser de um jeito, eu vou ter que mudar o comportamento, e na casa do outro é de outro jeito.
Então, o comportamento é algo que cada um vai determinar de acordo com a sua situação, circunstância, condições e etc. Mas a doutrina e os princípios são iguais para todos, né? Então, o elder Joseph Fielding McConaughey, que era neto do Bruce McConaughey, ele era professor emérito da BYU, e ele ensinou algo interessante, uma parte de um livro dele, e ele diz o seguinte: sempre que alguém interpreta um trecho das Escrituras, podemos medir o nível de bom senso e integridade espiritual que ele possui. O que fazemos com as Escrituras, inclusive negligenciá-las, proporciona ao Senhor uma forma de avaliar nossa alma. Que todos nós possamos apresentar-lhe uma boa avaliação das Escrituras. Então, estejamos preparados, né? E como nós já vimos algumas aulas anteriores, aquela aula da entrevista com a mulher no poço, né? E quando o Senhor disse para a mulher, dá-me de beber, né? Talvez o Senhor estava, em outras palavras, dizendo, porque Ele era a água da vida, né? Ele é a palavra verdadeira. E quando Ele disse para a mulher, dá-me de beber, de certa forma podemos imaginar espiritualmente, Ele dizendo para ela, olha, me diga o que você sabe, né? Para que eu possa acrescentar mais coisas, né? Então, que é essa avaliação, né? Que nós possamos dar uma boa avaliação. Então, se Cristo estivesse nos pedindo, me dá de beber, o que é que nós poderíamos ensinar, não ensiná-lo, né? Mas ensinar o que sabemos para ser acrescentado mais. Então, que possamos realmente pagar o preço, né? É assim que funciona. Então, eu gostaria aqui, rapidamente, eu vou passar, não vou parar aqui, quem quiser ver essa explicação né, mais detalhada e bem explicada, né? Aqui eu vou passar rápido apenas, porque eu quero entrar na história do Zaqueu, para nós aprendermos os princípios e aplicações, mas quem quiser de forma mais detalhada entender esses fundamentos, que são 5 fundamentos que nós vamos ver aqui, na preparação e no ensino, tá? Na hora que você está se preparando e ensinando. Assistam os 2 primeiros vídeos desse ano do Novo Testamento. Então lembra qual foi a primeira aula desse ano do Novo Testamento? De que a busca do conhecimento e do aprendizado é nossa responsabilidade. Então não teve designação de escritura, então eu aproveitei essa introdução, né, da primeira aula. Então quem não assistiu, eu convido a assistir, quem já assistiu, se quiser assistir novamente, as 2 primeiras aulas desse ano, 2023. Vai estar exatamente esses passos bem explicados detalhadamente de como usar esses passos para poder preparar uma aula, ministrar a aula e até fazer um estudo pessoal, ok? Então, 5 passos sobre ensinar e aprender o Evangelho. Então, entender o contexto e conteúdo é o primeiro passo. Identificar doutrinas e princípios é o segundo. Entender a doutrina. Você vai identificar primeiro a doutrina e os princípios, depois entender ela estudando. Sentir a veracidade é lembrar de experiências sobre essa doutrina e a aplicação, ok? Então nós vamos fazer agora, juntos, o passo a passo, ou seja, nós vamos estudar a história de Zaqueu com isso. Então, como é que funciona esses passos? São os 5 passos. Entender o contexto. Onde, como e porquê. Ler o cabeçalho, qual resume o contexto, entender as leis da época e a situação em questão. Entender a sequência dos acontecimentos, lendo todos os versículos. E usar o padrão do poder das 3 leituras. Já falei isso em algumas outras oportunidades, de você ler 3 vezes a designação da aula. No sistema educacional nós chamamos de bloco de escritura, que é o bloco. Então a designação a que nós temos agora é capítulo 19 de Lucas.
Então ele é o bloco, capítulo 19. Mas se nós formos olhar lá, essa história de Zaqueu vai até o versículo número 10, né? Então, e depois ainda continua com outros ensinamentos. Então, o bloco nós poderíamos dizer que é o capítulo todo. Mini bloco. Então, nós vamos usar um mini bloco. Qual é o mini bloco? Então, é o capítulo 19, do versículo 1 a 10. É o mini bloco. E depois eu ainda posso dividir em mais mini blocos, que é o que nós vamos fazer, ver versículo a versículo. Agora, eu tenho que ler 3 vezes a história de Zaqueu, no mínimo. Agora, qual a razão disso? Para que você possa ler e entender o contexto, o que está acontecendo, a história. A segunda vez, identificar doutrinas e princípios. E a terceira vez, identificar coisas que você não observou na primeira e na segunda leitura. A segunda parte, então, é identificar doutrinas e princípios. Então, como é que é isso? As doutrinas e princípios, às vezes, estão de forma explícita e outras vezes precisamos identificar. Agora, não vamos ficar perdendo muito tempo, isso é doutrina, isso é princípio, né? Para nós termos uma visão rápida aqui, doutrina é uma verdade eterna que nós aprendemos. E princípio é uma verdade eterna que vivemos, ok? A terceira, entender as doutrinas. O que eu vou fazer para entender? Após identificar, então a sugestão é essa, você está estudando, aí você identificou, anota no papel. Tudo que você identificou de doutrina e princípios. Aí nesse momento de entender, você vai fazer isso. Aí você vai pegar esse papel que você anotou, né? Aí você vai ler o que você anotou, identificou, observar a causa e o efeito, usar os excelentes auxílios, como guia de estudo, rodapé, cabeçalho, mapas e as palavras dos profetas das conferências gerais. Então, essa parte, talvez das 5 aqui, não sei se é por coincidência ou até interessante, ela está bem no meio, como se fosse o recheio, né? Vai ser a parte que mais tempo nós vamos ter que levar na preparação e no ensino. A quarta parte, sentir a veracidade e a importância dessas doutrinas que nós aprendemos. Após entender a doutrina do princípio, devemos sentir a veracidade, relevância e a urgência de viver. Ao lembrarmos de experiências pessoais ou de experiências alheias de sucesso confirmadas pelo Espírito Santo. E a última parte seria a aplicação. Como que eu vou aplicar isso que eu aprendi? Ou como eu vou ensinar meus alunos, né? Durante o estudo pessoal e profundo, ocorrerá sentimentos de mudanças profundas e desejo de aplicação pessoal, tornando-o comprometimento constante ao se viver os padrões mais elevados do Senhor. Ok? Então, esses 5 fundamentos estão bem explicados mais detalhadamente nas 2 primeiras aulas desse ano. Quem quiser assistir lá, convido a fazer isso, ok? Então agora eu vou compartilhar com vocês. Então o que eu faço? Eu tenho por costume, normalmente, quando eu vou preparar aula como essa, eu faço um esboço. O que é? Na primeira leitura, eu faço uma primeira leitura, e aí depois uma segunda leitura que eu faço, eu vou anotando todas as coisas que eu considero importantes em cada versículo. E é interessante que às vezes a gente lê um versículo e fala, eu não vejo assim, eu não consigo identificar alguma coisa aqui. Um exemplo dele é o versículo 1, por exemplo, né? Olha só. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Bom, qual é o princípio aqui? Qual é uma aplicação, algo que eu posso entender para poder aplicar? Então é isso que eu vou colocar. Então eu fiz uma primeira leitura e agora eu fiz uma segunda leitura e vou fazer esse esboço. Então eu identifiquei no versículo 1, onde nós vemos aqui, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Só que eu identifiquei, já do que nós já estudamos sobre Cristo, que Cristo ele não passava por passar, ele não ficava só passeando, né? Mas ele sempre estava atento ao que ele podia fazer, ao que ele podia ajudar, ao que ele podia ensinar, né? Então ele estava passando por lá, tinha um propósito, e não foi por acaso que ele foi lá, e nós vamos ver, uma das razões foi encontrar Zaqueu, e ele estava atento aos momentos.
No segundo versículo, aí eu identifiquei aqui que o Zaqueu era um judeu, Zaqueu era rico, publicano, era um cobrador de impostos e era um homem odiado. Ninguém gostava dele, ninguém queria estar com ele, todo mundo tinha raiva dele, né? No versículo 3, eu identifiquei: Zaqueu procurou Jesus de forma genuína e de coração sincero. Então nós vamos ver depois, versículo a versículo, que isso aconteceu. No versículo 4, Zaqueu se elevou acima da multidão para ver Jesus Cristo. Vamos lembrar que nós vamos ver que Zaqueu, ele tinha uma estatura baixa, ele era baixinho, né? E tinha uma multidão em volta de Cristo, e ele não conseguia ver, talvez ele ficava pulando lá e não conseguia ver. Então ele se elevou. De que forma? Ele viu lá uma árvore, subiu na árvore para poder ter uma visão e ver onde que estava Cristo, né? Então ele se elevou, não só literalmente subindo na árvore, mas depois nós vamos ver espiritualmente também. No versículo 5, Jesus viu Zaqueu e ele teve uma experiência espiritual com Jesus Cristo. Então Cristo viu, observou. Então Cristo, quando ia passando, estava atento e ele viu Zaqueu lá na árvore. E aí então ele chamou Zaqueu e aí então houve a experiência. No 6, Zaqueu apressou-se e recebeu com alegria. Então o Senhor falou para ele: Zaqueu, me convém hoje, né, comer na sua casa. E o Zaqueu então imediatamente se apressou, né? Ele não falou: não, espera um pouquinho, tem que... Imediatamente ele se apressou e recebeu com alegria, né? No 7, e por causa dessa situação, lembrar, ele era um homem odiado, muitos não gostavam, a oposição em ação criticando a cura espiritual. Em primeiro lugar, muitos ficaram com inveja, essa que é a verdade, né? Talvez muitos falam: por que o senhor não foi na minha casa e escolheu Zaqueu para ir na casa dele, né? E aí começou a criticar, ao invés de ficar feliz, né? Talvez muitos aqueles que realmente conheciam muito bem Cristo falam: nossa, vai abençoar a vida desse homem, né? E aí teve a cura lá. No 8, após a experiência, Zaqueu se converte, ele se arrependeu. E nós vamos ver no diálogo que ele teve com Cristo que ele mostrou esse arrependimento. No versículo 9, Jesus declara a aceitação do arrependimento de Zaqueu. Então o Senhor aceitou e reconheceu o arrependimento sincero de Zaqueu. E o Senhor declara isso. E no versículo 10, Jesus resgata a família de Zaqueu. Então esse é o esboço, né? Eu fiz a primeira leitura, a segunda, e aí fui identificando que cada versículo na minha mente, o que eu consegui identificar, extrair. E aí então agora nós vamos em cada um desses versículos poder entender a doutrina aqui, tá bom? No versículo então, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Então nós podemos aprender aqui, buscar oportunidades para servir o próximo. Então o Senhor, ele ia passando, mas na verdade ele observava, ou ele não perdia a oportunidade de servir, de estar lá e observar as situações ao redor para poder então agir, né? Então ele ia passando. Então essa é a visão que nós temos que ter, é o princípio que eu posso aplicar. Qual é o princípio que eu posso aplicar? Buscar oportunidades para servir, buscar oportunidade às vezes para falar da igreja, buscar oportunidade às vezes para engrandecer alguém, ou ensinar, aproveitar um objeto ou uma escritura e ensinar as pessoas, né? Então, como em Mosias 18 nós vemos, quando estáis a serviço do vosso próximo, estáis a serviço do vosso Deus. Então, buscar as oportunidades, mesmo que nós estejamos apenas passando no local, mas estar atento às oportunidades, né? Às vezes nós estamos numa fila do banco, no supermercado, no caixa do mercado, do banco, e podemos conversar com as pessoas. Então, é uma oportunidade, né? Conversar, conhecer e se você realmente sentir que deve convidar para falar das coisas da igreja e tudo,
E é isso que nós vamos fazer. Aí no versículo 2, nós vamos ver então: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um dos principais dos publicanos e era rico, né? Então, era um homem odiado pelo povo, mas era um homem rico, né? Então vamos ver aqui o que nós podemos aprender com isso. Zaqueu era odiado pelos judeus, mas Jesus não fez acepção de pessoas. Como em Atos 10, né, nós aprendemos, o Senhor não faz acepção de pessoas. Embora as pessoas, ao invés de ficarem felizes por Cristo ter falado com Zaqueu, e talvez aqueles que não gostassem dele falavam: bom, agora talvez ele mude, talvez agora ele vai aprender e vai ganhar experiência, né, e vai ser uma pessoa melhor. Mas ao contrário disso, ficaram mais bravos ainda, né, mas Cristo não faz acepção de pessoas. Então, mesmo que alguém não goste de alguém, saiba que Cristo não vai fazer acepção. Cristo vai abençoar a pessoa também. Se ela for merecedora, vai abraçar ela e tudo mais. Ok? Então, é muito melhor a gente gostar de todos, né? Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus. Então lembra, ele era baixinho lá e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E aí então ele subiu, como nós vemos aí na foto, ele subiu na árvore e Cristo viu ele lá, né? Então Zaqueu procurou com vontade e desejo Jesus. Talvez o Zaqueu podia, na hora que ele estava lá pulando, né, para ver Cristo e não conseguia porque ele era baixinho, as pessoas talvez ao invés de serem corteses, falaram: podem vir aqui na frente, né? E para você poder, né, porque é o que acontece, né, normalmente às vezes quando as pessoas estão numa reunião, alguma coisa, ou estão de pé, tá, então ele sempre deixa as pessoas mais altas atrás, para que todos tenham o mesmo privilégio, né? E talvez ele não tenha, talvez ele poderia ficar com raiva aqui: quer saber, eu fiz minha parte, deitei, e vai embora. Mas ele procurou com vontade e desejo, tanto que ele subiu na árvore. Ele falou: olha, acho que o único jeito aqui é subir na árvore. E foi o que ele fez. Então lembra lá, em 1 Nef 11, nós aprendemos quando o Espírito estava ensinando Nef, e ele: desejei saber por mim mesmo. Então ele foi até o fim, porque ele queria saber por ele mesmo. Então a mesma coisa Zaqueu fez isso. No versículo 4, aí nós vamos ver: correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque ele havia de passar por ali, não é? Então Zaqueu se elevou para ver, né? Subiu na árvore. Quem deseja de verdade dá um jeito. A gente sabe disso, né? Em Doutrina e Convênios 11 fala: se o desejares, será concedido. Então, se nós realmente temos o desejo genuíno de fazer as coisas, nós sempre vamos encontrar os meios de fazer. Então, é aquela situação que nós já falamos em algumas aulas: nós nunca, né, devemos buscar razões ou situações para não irmos na igreja. Ao contrário, nós temos que nunca deixar que nenhuma situação nos impeça de ir na igreja. Renovar os convênios, né, batismais, na mesa sacramental, podemos cumprir nossa responsabilidade, aprender e ensinar. Mesmo que não estejamos, às vezes, na nossa unidade, estejamos viajando de férias, mas aonde quer que nós possamos estar, com raras exceções, nós não vamos encontrar a igreja. Então nós temos que nos esforçar, nos preparar também para isso. Eu lembro quando na missão nós tivemos a visita do Helder Costa, na missão Florianópolis, que eu estava presidindo, e nós tivemos uma reunião chamada Mission Tour, né, que aí vem uma autoridade geral e ele faz uma reunião com os missionários e tudo mais e tal. E ele contou uma experiência interessante. Ele falou que normalmente quando ele vai, e ele fez isso também com os nossos missionários, e ele perguntou para os missionários: pegue suas agendas. Eles pegaram a agenda deles, e aí ele disse: abram lá no domingo. Aí ele disse assim, né, qual é o primeiro compromisso que vocês anotam aí no domingo? E quase que, na verdade, 100% das agendas dos missionários estava lá: ir na igreja, estar na igreja. Claro, é bom,
né? E todo mundo fala, nossa, que legal, né? Eles iam na igreja. E aí o Helder Costa disse assim, mas se nós, né, se nós somos os representantes de Jesus Cristo e nós estamos aqui para convidar as pessoas a ir a Cristo, né? Então, na agenda, o que o Helder Costa está querendo nos ensinar ou acrescentar a visão para nós e para os missionários era isso, de que na agenda, além de ir na igreja, antes de ir na igreja, eles já deveriam ter algum tipo de compromisso. Ó, nós vamos buscar o seu João e a Dona Maria. Claro que aí durante a semana eles já se prepararam para isso, talvez no sábado à noite já passaram lá, olha, amanhã cedo nós estamos aqui, né? E aí na agenda dele já está lá, desde as 8 da manhã já buscar pessoas ou alguma coisa antes de estar na reunião da igreja. Então, isso é se elevar, isso é, se você quer fazer menos, você dá um jeito, né? E claro, às vezes o missionário marca compromisso, como muitos acontece, marca e a pessoa fala, confirma e vai lá e de repente a pessoa dá para trás, aconteceu algum inconveniente lá e acaba não vindo. Mas os missionários cumpriram a agenda deles, eles fizeram o melhor deles. E talvez no caminho da igreja, para a igreja, eles possam convidar alguém e alguém aceitar também. Então, são princípios que nós podemos aplicar, da mesma forma nós, né? Então, quem deseja de verdade, dá um jeito. No versículo 5, nós vamos ver, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu ele na árvore, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Então, e aí Cristo falou, olha, eu preciso ficar na sua casa hoje. E Zaqueu, imagina, Zaqueu estava, quando a multidão já estava, né, cercando Jesus Cristo, e ele não conseguia ver, ele já estava, né, de certa forma, já perdendo a esperança, porque de repente Cristo passaria e ele não... Mas ele correu, subiu na árvore, mas imagine quando ele viu que Cristo observou, olhou para ele, chamou e foi na casa dele. Quer dizer, imagine esse tipo de sentimento daqui. Eu falo, olha, ele me conhece, né? Então Jesus nos conhece um a um, pelo nome. O Senhor chamou Zaqueu para uma experiência espiritual. Na seção 88:41 diz, todas as coisas estão diante de Deus. Então lembra lá, talvez o primeiro versículo, todo mundo às vezes só lê o primeiro versículo, nossa, aqui não tem nada para mim extrair, né, como princípio, aplicação. Mas o que diz o versículo 1? Jesus entrando em Jericó, ia passando. E olha só, e atento, observando, criou uma situação para que Zaqueu pudesse ter uma experiência espiritual. Então nós podemos fazer isso também, né? Ajudar as pessoas a terem uma experiência espiritual. Indo na igreja, lendo uma escritura, fazendo alguma coisa, né? Versículo 6, e apressando-se desceu e recebeu com alegria. E aí ele foi rapidinho, desceu e recebeu. Provavelmente ele morava lá muito, né, muito próximo, né? E recebeu com alegria, e a família toda, com certeza. A dádiva aceita rapidamente e com muito regozijo. Essa foi a aplicação do Zaqueu, porque ele se apressou, ele desceu e já foi lá e recebeu. E na seção 88, versículo 33, tem uma pergunta dizendo, de que vale Deus dar uma dádiva e um homem não recebê-la de livre vontade? Porque Zaqueu podia muito bem, o Senhor dizia, olha, eu preciso ir na sua casa hoje. Ele falou, olha, agora não dá, agora eu tenho que, né, fazer uns negócios aí e tal, pode ser mais tarde, pode... De repente não ia dar mais tempo, né? Mas foi imediato, porque ele sabia quem era, Cristo, era o Senhor pedindo. Então que nós possamos ter isso no coração e na mente, quando é do Senhor, sabemos que vem do Senhor, apressadamente já podemos estar fazendo, né? Que é exatamente isso. Deus, ele vai nos dar uma dádiva, mas o que adianta ele dar a dádiva se eu não quero receber? Então o Senhor já está me dizendo, vai lá na igreja que eu tenho algo para você. Vá no templo, vá para a missão, vá. Mas o que adianta? Deus quer dar uma dádiva e a pessoa não aceita.
E a gente sabe que, diz aqui, recebê-la de livre vontade. Então, a liberdade de escolha o Senhor vai respeitar, né? Versículo 7. E vendo todos isso, os que viram lá, e foi na casa dele, ao invés de ficarem felizes, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Bom, nós já vimos isso em algumas aulas anteriores. Os judeus direto falam isso, né? Aquela mulher adúltera na casa do Simão, né? Quando Simão só pensou, ele julgou Cristo, né? Dizendo, bom, se ele é quem ele diz que é, ele saberia muito bem quem é essa pecadora, né? Que está tocando aí. Então, eles achavam que era que Cristo só podia estar entre os nobres, né? Nobres para eles, né? Então, o reino de Deus é para todos que desejam. Os judeus não entravam e impediam quem desejava entrar. Em Lucas 11:52, eu até gostaria de usar aqui, e eu gostaria de fazer um comentário aqui. Lucas 11:52 diz, e aí o Senhor dizendo para os judeus, né, que é exatamente o que os judeus faziam, eles murmuravam, eles criticavam, mas não entravam no reino, não aceitavam o que Cristo estava ensinando, mas também não deixavam os outros aceitar, não deixavam os outros entrar. Então esse foi o que o Senhor falou para eles, né? Então olha só, no versículo 52 de Lucas 11. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Então, cuidado, às vezes para nós não fazermos o papel desses judeus, de não permitir que as pessoas cresçam, não permitir que as pessoas façam. Cristo foi um dos maiores exemplos, e nós podemos olhar os detalhes na história de Cristo, exatamente isso. Vão lembrar quando Pedro viu Cristo andando sobre as águas, e aí ele disse para o Senhor, Senhor, gostaria de ir até você. E Cristo sabia o nível de fé de Pedro, né? Ele sabia, mas Cristo de modo nenhum impediu que ele exercesse fé ou fizesse até onde a capacidade e a fé dele permitisse. E o Senhor falou, vem, e a gente sabe o que aconteceu lá, mas o Senhor permitiu que ele fizesse. Então que nós possamos ter esse princípio, não cair nessa armadilha que os judeus na época, né? Eles, além de criticar, murmurar, né? Porque os outros estavam querendo fazer ou entrar, e eles não queriam, mas também não queriam deixar os outros. Então é aquela história do caranguejo, diz que se você pegar uma bolsa e colocar um caranguejo só, né, ele foge, ele consegue fugir. Mas se colocar 2 caranguejos, os 2 não conseguem fugir, porque um quando está fugindo, o outro puxa ele. E o outro vai tentar e o outro puxa ele. E é assim que acontece. Então, que nós não, na verdade, sejamos como essas pessoas, né? Vamos permitir que as pessoas cresçam. Vamos permitir que as pessoas se fortaleçam, né? E possam continuar o seu progresso. Então isso acontece às vezes em chamados, né? Em mudanças de chamados numa ala, numa estaca. Tem pessoas que, ao invés de ficarem felizes com aquela pessoa, que ela vai crescer, vai ganhar experiências, né? Eu lembro quando eu fui chamado para ser presidente de estaca, o Helder Massagarda, ele me disse o seguinte, ele disse assim, você não está sendo chamado porque você é o melhor homem da estaca. Você está sendo chamado porque você precisa aprender alguma coisa com esse chamado. E é verdade, quase 11 anos que eu presidi a estaca Sorocaba-Barcelona, eu posso dizer que eu aprendi muitas coisas, muitas, tive muitas experiências espirituais, boas, e que isso fez com que eu pudesse crescer, progredir. E é assim que funciona. Então nós devemos ficar felizes pelos outros, né? E
Então esse é o princípio aplicável. No versículo 8, e levantando-se Zaqueu, então olha só, o nível espiritual daquela reunião devia estar muito alto, né? Então, e o próprio Zaqueu, ele chegou para o Senhor e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Por que ele falou quadruplicado? Lá em Êxodo 22, e ele conhecia a lei, na lei dizia que se você fosse pego, né, que você, por exemplo, defraudou alguém, você tinha que pagar ou devolver ou restituir 4 vezes o valor que você acabou realmente defraudando. Então, ele conhecia a lei. Então, por isso que ele falou para o Senhor. Então, e olha só, as duas coisas aqui. Ele falou, ó, eu dou aos pobres, metade dos meus bens aos pobres. Mas aí ele estava humildemente dizendo, Senhor, mas Senhor, me ajuda a entender, talvez, até onde eu sei, eu estou fazendo a minha parte. Mas se alguma coisa eu defraudei alguém, e o Senhor puder me falar, eu restituo 4 vezes mais. Então, olha só que interessante, Zaqueu age com atitude digna de arrependimento. Lembra, nós tivemos na aula, a aula intitulada E a Verdade vos libertará. Eu mostrei lá, na verdade, os 6 passos do arrependimento, né? Daquela imagem, né? Que fala da cabeça, do ombro, das mãos, dos pés. Então aqui, o Zaqueu reconheceu, sentiu pesar, confessou, pediu perdão, restituiu e com certeza abandonou o erro, se foi dito a ele, e ele ia restituir 4 vezes, ia cumprir a lei conforme devia ser, né? E na seção número 117 diz que todos se arrependam, todos, então independente de quem seja, né? Então nós vemos aqui que o Zaqueu, ele se arrependeu. Tanto é verdade que ele se arrependeu, que no versículo 9, então, e disse-lhe Jesus, hoje houve salvação nessa casa, porquanto também este é filho de Abraão. Então o Senhor reconheceu o arrependimento sincero do Zaqueu. E quando ele diz, e houve salvação na casa de Zaqueu, pois sua família buscou a fonte de água que salta para a vida eterna, que foi o Cristo, né? E ele foi humilde em perguntar ao Senhor, Senhor, até onde eu sei, eu tô devolvendo metade do que eu dou, né, dos meus bens aos pobres. Mas se tem algo mais, me fala, e eu vou devolver 4 vezes. Então a pergunta é que nós acabamos de estudar a aula passada sobre o jovem rico, né? E qual é a diferença entre o jovem rico e o Zaqueu aqui? É que o Zaqueu aceitou o convite, né? E ele falou, tá bom, eu vou me dispor dos meus bens para poder fazer o que é certo e segui-lo. Já o jovem rico, apesar de ele estar numa situação, vamos dizer, boa, porque ele disse que ele cumpria os mandamentos, o Senhor sabia que ele cumpria, aí o Senhor diz, mas se você quer ser perfeito, dá os seus bens, vende tudo e vem e segue, né? Diferente do Zaqueu, ele não seguiu. E em Isaías diz, e vós tirareis águas com alegria da sua salvação. João 4, aquele que beber da água que eu lhe der. Então lembra, eu já comentei. E o último versículo então, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então Jesus veio para resgatar e salvar o mundo inteiro, independente, isso não faz acepção de pessoas. Lembra, os próprios judeus que criticavam Cristo, faziam perguntas desconcertantes, achando que ia, né, pegar Cristo numa armadilha. Cristo, quando ensinava a doutrina, ele colocava a todos à disposição aquela doutrina. E quem aceitasse o convite e viver, mesmo aqueles que criticavam, ou que iam lá e tinham raiva de Cristo, estava à disposição deles, como nós vimos agora nas aulas passadas, da mesa da grande ceia. A mesa do Senhor está disponível a todos, seja publicano, seja judeu, seja quem quiser. O Senhor não é vingativo, o Senhor não vai dizer, olha, você não pode estar aqui porque você fez uma pergunta lá, me ofendeu. O Senhor
Então ele diz, olha, o banquete é para todos, vem quem quer, todos estão convidados. Então Jesus veio para resgatar e salvar a todos, o mundo inteiro. E nós aprendemos lá em Mateus 9, então, que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. E nós todos dependemos de Cristo, já somos doentes, né? Espiritualmente falando. Então, é para nós também isso, essas aplicações. Ok? Então, nesses 10 versículos aqui, vocês viram que cada um dos versículos nós abordamos, estudamos e identificamos princípios aplicáveis, onde nós podemos usar para a nossa vida atual. Independente da situação diferente, a época, mas as aplicações, porque a doutrina de Deus é para o mundo todo se preparar para ser como Cristo e para poder estar pronto na vinda dele. Então, e lógico que as aplicações são diferentes para cada família, cada indivíduo, mas não muda, né? A doutrina e os princípios não vai mudar. Então, que possamos realmente buscar fazer as melhores aplicações. E só lembrando para encerrar, o que o elder Joseph Fielding McConaughey disse. Sempre que alguém interpreta um trecho das Escrituras, podemos medir o nível de bom senso e integridade espiritual que ele possui. E eu posso dizer assim pessoalmente, às vezes a gente vê alguns comentários de pessoas que a gente percebe rapidamente se a pessoa ela está em conexão com as Escrituras, com as palavras dos profetas ou não, né? Só pelo, às vezes, o comentário, a interpretação dela naquele princípio, né? Ainda às vezes está com a visão muito mais voltada para o lado do mundo do que do lado de Deus. E o que fazemos com a Escritura, inclusive negligenciá-la, vai mostrar para Deus o quê? Proporciona ao Senhor uma forma de avaliar a nossa alma. Então, eu os convido, tanto a mim quanto a vocês, que todos nós possamos apresentar-lhe uma boa avaliação das Escrituras, se o Senhor nos pedir, mas possamos continuar, fazer a nossa parte, estudando bem, segue-me diariamente, nos preparando sempre, fazendo o melhor, ensinando da melhor forma possível. E eu apenas compartilhei algumas alternativas que nós podemos fazer isso, ok? Não é a única forma, mas se ajudar aqueles que estão assistindo esse vídeo, eu fico feliz. E se vocês quiserem fazer comentários e perguntas, por favor, abaixo do vídeo, fique à vontade e eu vou responder a todos, ok? Muito obrigado e até a segunda parte dessa aula.